Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de backtest, certo? No backtest de hoje vamos aí aplicar mais uma vez toda a teoria, né? O intuito desta aula aí é compartilhar, né, todo o conhecimento, tá? Que eu aplico aí no meu dia a dia, certo? Vamos iniciar aí, vocês podem ver, eu tô com o FX Replay aberto, tá? Não tenho nenhuma sessão criada, certo? Como vocês podem observar aí no dashboard, tá? Vou criar aqui uma sessão. A gente dá início aí ao backtest, beleza? Backtest. Continha de 100k. Vou usar aqui o NQ. Ixi, travou aqui. Ups. Voltar. Não. Cadê? Acho que deu aqui. Deu ruim. Vamos lá. Backtest e tal. NQ. Certo. YM. A data aqui. 24 de maio. Isso aqui dia 13 até a última sessão, certo? Prontinho. Certo. Tirar isso aqui. Começar aqui a fazer as configurações. Vou deixar NQ no meio. S aqui. YM. Aqui mudar o time. Time Zone Nova York. Salvar. Deixa eu ver, intervalo. Range eu não vou colocar. Símbolo não. Então, é isso. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender, tá? Que eu começo aí o meu dia, né? Aplicando. Basicamente, o que eu quero entender, né? Se o preço ele está vindo de uma liquidez externa para interna. A gente tem um gap, tá? Ou nós temos, né, este gap, deixa eu mudar aqui para cá, né? Preço numa correção. Estamos saindo de uma liquidez interna para externa, ou nós temos não a consolidação, tá? Mas range low, range higher, certo? Então basicamente é isso que eu procuro aí visando o diário diante, né, de toda ali o perfil, principalmente da vela, certo? Porque o perfil, né? Eu costumo mapear ali a abertura do candle, principalmente para entender, né, como vai ser o comportamento ali da vela do diário, né? Se nós temos aqui o open às 18, o preço vem buscar primeiro a lower, para depois começar a se distribuir, nós temos aí basicamente esse fechamento, sendo ele para uma posição vendedora, certo? Ou compradora, né? Temos o open aqui nessa região, o open nessa região, né? Então basicamente o preço vem buscar, né, open, low, high, close, ou open, high, low, close, certo? Então isso aí é um dos primeiros fatores, né, que eu busco ali diante do operacional, certo? E é isso que eu aplico aí no meu dia a dia, beleza? Basicamente
é bem tranquilo, né, da gente procurar ali entender, certo? Tentar aplicar aí no nosso dia a dia, beleza? Então vamos começar aqui, ó, pelo semanal, né, entender a perspectiva do semanal, né? Então nós temos aqui no semanal, o preço veio buscar este gap, certo? Nós temos aqui nenhum gap, então basicamente Nasdaq, o preço tem, né, feito aqui uma correção, Mid Ghost Gap, depois ali voltou a se distribuir, beleza? Vamos marcar aqui a abertura da semana, desculpa, seria basicamente ali, né, o topo da semana anterior, certo? Então, o que a gente pode identificar, né? Dow Jones, o preço aqui para a sessão de segunda-feira, 13 de maio, o que nós temos, né? O preço já vindo buscar essa target, né? Essa liquidez externa aqui, de fato, tá? Então, possa ser que a gente tenha aí uma sessão um pouco corretiva, né? Possa ser que a gente tenha aí o preço vindo buscar essa liquidez externa para uma liquidez interna, certo? Importante. Vamos fazer aqui a marcação da abertura. Eu não tenho marcado, então vamos salvar aqui. Certo, vou marcar aqui a abertura pequena das 10. Beleza. Aqui nós temos Daily Open, né, que seria a abertura do candle. Aqui. Certo. Nós temos aqui a abertura do outro candle. Certo. Que é no semanal, certo? Diário também é a mesma coisa. Beleza? O que nós temos aqui? Um ponto relevante, né? Se a gente for se basear, né, no que eu no início da gravação falei ali para vocês, né, qual que é a ideia, né? Se a gente for identificar aqui, nós temos um SMT já, né, de visão bem clara aqui do Dow Jones com o S&P e Nasdaq, temos deste gap, né? Então basicamente aqui já começa a se configurar a nossa ideia, certo? Onde o preço, né, ele vem buscar por uma liquidez externa para o interna, tá? Então o que nós temos? Temos uma região de key level, né, uma região chave ali, tá? Então o preço basicamente ele tira e vem buscar pela sua liquidez interna, que seria o gap ou um fundo relevante, tá? Então basicamente nós temos aqui já no diário para esse draw, né? Draw on liquidity. Vou colocar só assim, doll, certo? Então, temos esse nível aqui, né? Esse preço, essa região como uma região de interesse, certo? Aqui seria o nosso alvo, tá? Então, basicamente, a gente vai dar uma atenção bem clara aqui pro Dow Jones, certo? Deixa eu alterar aqui. 4 horas, certo? Beleza. Vou botar aqui no 4 horas. O que nós temos aqui no 4 horas? Opa, 4 horas nós temos. Não, vou botar aqui no 4 horas. Vamos analisar.
4 horas nós temos esse sweep. Aqui eu já entrei no 6 horas, né? Às 4 horas nós temos esse sweep. Oxe. 4 horas nós temos esse sweep, tá? Vamos ver se nós conseguimos identificar algum PSP. Aqui nós temos um PSP, um fechamento de candle bullish, tá? Com um fechamento de candle bearish. Aqui nós temos a abertura do 4 horas, próxima vela do 4 horas, que seria as 10, tá? Aqui seria, né, o candle das 10, das 6 horas, então o candle das 6 horas veio buscar pelo o topo, né, da sessão de sexta-feira. Então basicamente o nosso alvo aí seria esse draw aqui, beleza? Dá uma olhadinha aqui numa hora. Nós temos aqui numa hora. O preço já veio, né? Aqui seria interessante, né? A gente ter pego, né, esse C2, esse C3 aqui, ó. C4, na verdade, né? Porque nós temos aqui o C2, C3, C4. Tá. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma continuidade, né? Diante desse C4, né, que já tá em formação, beleza? Até este alvo aqui, beleza? Vamos voltar aqui nos 5 minutos para ver o que nós temos aqui. 5 minutos nós temos esse... temos isso, certo? Seria a confirmação ali do nosso... Ops. Certo. Tá, marcar uma vendinha aqui. Tá, tentar pegar uma oportunidade até aqui, certo? Para este alvo, beleza? Então seria o nosso, né, mitigação ali do diário, certo? A gente consegue aplicar aí essa venda aqui, stop aqui. É basicamente um risco retorno aí de 2 para 1, tá? Vou colocar aqui no 3 minutos. Ativou. Show de bola. Nós temos... Vocês entenderam aqui, né? Vamos lá, recapitular aqui para vocês. Diário, certo? Nós temos aqui no diário, preço, né, tirou uma liquidez externa, tá? Então o preço ele tá vindo uma liquidez externa. Então, vamos de início, né? Vamos começar ali, desde a teoria do candle, tá? Então, por que eu marco a abertura do candle? Para eu entender, certo? Primeira coisa, mapeamento. Qual a direção do mercado? Se ele está vindo, se ele está retirando uma liquidez externa para uma liquidez interna, ou ele está vindo de uma liquidez interna para uma liquidez externa, certo? Ou o preço ele busca por um range low, range higher, certo? Então aqui nós temos o primeiro exemplo, né? O preço ele vem de uma liquidez externa, tá? Tirou aqui o topo da sessão de sexta-feira, certo? Então eu tenho open, high, low, close. Basicamente, esse vai ser o fechamento do candle, tá? Então esse aqui é o mapeamento. 4 horas. O que eu preciso identificar no 4 horas? No 4 horas, para uma reversão verdadeira, eu tenho que entender, primeira coisa, perfil da vela do 4 horas, né? Verificar se eu tô, né, o preço ele se encontra em um nível C3, tá? Em um nível C3. Beleza, como a gente não conseguiu se posicionar aqui na abertura, né, do candle C3 do 4 horas, qual que era a ideia? Identificar
qual o perfil de vela, né? Swing point ali no time menor, 1 hora, tá? Só que antes da gente entrar nesse time de execução, né, um time aqui de análise mais criteriosa, o que a gente precisa identificar? Um SMT e um PSP. Nada mais nada menos que seria 2 estágios para uma reversão, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um SMT confirmando o PSP. O que seria o PSP? Né? Aqui é um exemplo claro. Se a gente for analisar no 4 horas aqui com relação ao Nasdaq e S&P, o que nós temos? Temos um fechamento de candle bearish aqui. Esse candle das 6 horas, ele fecha basicamente bearish, tá? Esse candle aqui, ó, Nasdaq, basicamente ele fecha bearish. Em S&P ele fecha bullish. Em Dow Jones eu tenho um fechamento bullish, certo? Só que aqui, diante dessa configuração, né, nós temos um SMT, né? Então veja que aqui Dow Jones ele faz uma manipulação, certo? Tira o topo, onde Nasdaq ele não tira o topo, basicamente deixa aqui topos iguais, né, teoricamente, e S&P tem a mesma configuração, deixando topos iguais, certo? E no 1 hora, o que nós temos no 1 hora? 1 hora, nós temos C2, né, C1 aqui, C2, C3. A ideia era tentar buscar a abertura do C4 para uma expansão. A gente tentar se posicionar o mais próximo possível da abertura do C4, seguindo a mesma teoria, né? Então vejam aqui, ó. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Até a mitigação do nosso draw, né? Da nossa liquidez, o nosso alvo, certo? Então vejam só que aqui eu vou marcar a abertura deste candle. Aqui, em 5 minutos, o que nós temos? Né? Temos aqui o fechamento, né? Basicamente do candle, do C4. E a ideia era tentar se posicionar para um trade de continuidade até este draw, né? Então aqui tem a abertura do candle, então veja só que basicamente o candle ele abre nessa região, cadê? Aqui, ele abriu aqui, certo? Buscou mitigação neste gap para vir no draw, certo? Então, esse aqui foi todo o contexto, né, da nossa primeira execução, beleza? Vamos ver aí para os próximos dias. Dá uma olhadinha aqui no calendário, né? Amanhã, dia 13, dia 14, deixa eu ver, hoje é 13, né, aqui. Então, dia 13 terá Fed mais CPI, beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu já vou configurar aqui pra gente já cair no start das 10 horas em time, Nova York, beleza? Daí a gente não precisa ficar, né? Eu não preciso ficar passando aqui candle por candle, tá? Então eu já vou direto na abertura ali das 10 horas, que é o que nos importa para quem opera Nova York, beleza? Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? CPI.
Deixa eu marcar aqui. Gosto de marcar também às 8h30, certo? Então nós temos... Primeira coisa, vamos iniciar no diário, certo? Iniciar aqui no diário e ver as configurações. Bora lá. O que nós temos? Temos este gap, certo? Então, preço, basicamente, para o dia de hoje, buscou a região do gap, tá? O preço veio buscar, né, o open, low, provavelmente high e close, tá? Então, nós temos mitigação nesse gap. Nasdaq não tem nenhum gap, tá? Temos nenhum gap. Aqui temos um fechamento de candle bullish, tá? Temos este alvo aqui, com este alvo aqui, para estes alvos, certo? Aqui e aqui, beleza? Então, certo. 4 horas, aqui nós temos o 4 horas. Primeira coisa que nós precisamos identificar, 2 estágios para uma reversão verdadeira. Para uma continuação, apenas um estágio, um PSP ou um SMT de continuação, certo? Então vamos lá, analisar, vamos dar uma olhada aqui neste candle. Deixa eu ver aqui, no segundo abriu um novo candle, abriu. Então vamos lá, primeira coisa, identificar, dar uma refinada aqui em S&P, 8h30, tirou este fundo, tá? Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos um fechamento de candle bearish, certo? Nossa, esse fechamento desse candle bearish. Fechamento de candle bearish. Aqui nós temos o fechamento de candle bullish. Aqui bullish, beleza? Aqui bullish, certo? Beleza. Aqui, abertura do próximo candle das 10. Seria o candle das 4 horas. Próximo candle de 4 horas. Neste ponto. Neste ponto aqui, tá? E neste ponto aqui. Diante deste cenário, para mim, qual que seria o ativo que está mais claro, né? Eu sei que Nasdaq tem este topo, né? De extrema relevância aqui para uma liquidez. S&P temos esse topo e esse topo. Já Dow Jones tem esse topo para ser consumido, tá? Se a gente entender que do diário eu sempre vou buscar por uma configuração, né, onde o preço ele vem numa mitigação de um gap diante de uma liquidez interna, certo? Para uma liquidez interna. Então, diante dessas configurações, eu vou estar analisando o Dow Jones diante disso aqui, né? Então, possa ser que o Dow Jones, diante dessa configuração, seja o ativo líder, onde o ativo ele vai buscar primeiro a sua target, e S&P, normalmente, né? A maioria das vezes é ali o ativo médio, tá? Seguindo ali certas circunstâncias, e Nasdaq seja o ativo defasado, né? Que seja o ativo ali que demore, seja o último a chegar àquele nível, né, de target, beleza? Então, vamos colocar aqui numa hora, eu tenho essa abertura, vamos entender aqui uma hora. Uma hora eu tenho C2, certo? C2, aqui não tem nenhum SMT nessa região,
Deixa eu ver aqui, 30 minutos. 30 minutos nós temos basicamente isso, certo? Então aqui, vou ver se eu tenho aqui, ó. Então aqui eu tenho um SMT. Aqui, certo? Um SMT aqui. E além disso, eu tenho dois estágios. Eu tenho fechamento de candle bearish, tá? Eu tenho esse fechamento de candle bearish. E aqui eu tenho o fechamento de candle bullish, tá? E teoricamente, diante dessas circunstâncias, vejam só que após o preço capturar essa lower, né, ele vem buscar pela lower, basicamente volta ali engolfando toda essa região, confirmando aqui o nosso seed, certo? Aqui nós temos a abertura do candle das 10, então aqui eu tenho C1, C2, C3 em 30 minutos. Vamos ver a configuração aqui em 1 hora. 1 hora não está muito claro, então vejam só. Eu sempre utilizo, né, o 30 minutos e 1 hora tanto para uma continuação como para uma reversão, tá beleza? Então aqui eu sempre vou buscar por essa formação de candle, certo? Então a ideia é tentar se posicionar, né, nessa abertura, aqui visando a expansão de C3 em 30 minutos e a expansão de C3, né, no 4 horas, beleza? Então vamos tentar aqui encaixar isso. Dá uma olhadinha aqui, certo? Então o que nós temos aqui? O preço veio mitigar essa região, certo? Já confirmando aqui um seed, temos isso. Eu vou posicionar uma compra aqui, com stop aqui, e vamos tentar buscar aí basicamente 2 R's, certo? Aqui. Vou ver se vai bater. Aqui é basicamente perfeito naquele alvo, né, que seria o nosso draw, beleza? Então seria neste ponto aqui, beleza? Deixa eu mudar aqui, 3 minutos. Fomos acionado. Tivemos aí um stop, certo? Eu não coloquei aqui no break-even, porque, né, poderia ter, o preço poderia ter mitigado, né, essa região aqui, certo? Poderia ter mitigado essa região, ter dado ali sequência a movimento expansivo, certo? Vamos ver aqui a configuração. Aqui, ó, Nasdaq veio buscar, né? A gente deu ali uma ênfase maior em Dow Jones, mas Nasdaq não estava com uma configuração legal, né? Apesar ali de ter, né, ter dado ali aquela ideia, certo? Se a gente tivesse seguido aqui a mesma lógica em Nasdaq, né, o preço poderia ter, né, a gente poderia ter acionado aqui, certo, com stop aqui, e viesse buscar aquele alvo lá em cima. Só que em 30 minutos aqui para mim não estava tão claro assim, né, porque o preço não tinha ali feito a quebra, né, basicamente a gente tinha aqui um fail to manipulation, né, certo? Seria aqui, ó, FTM, certo? Fail to manipulation, tá? Mas basicamente a ideia, né, era ver essa configuração em Dow Jones, só que infelizmente Dow Jones aí veio buscar nosso stop, beleza?
Então vamos para a próxima. Próximo dia. Olha só. Veja só. Era basicamente essa ideia que a gente queria ver aqui para uma continuação, certo? Então o Jones ali veio buscar nosso stop, depois ele seguir com a movimentação, beleza? Vamos voltar aqui. Iniciar de novo o diário. Tá. Então, temos aqui a abertura do dia. Certo. Aqui já foi. Tem este alvo. Nasdaq já buscou esse alvo, né? Tem os outros alvos aqui em cima. Certo. Dow Jones já buscou. O único alvo seria o ATH, né? O All Time High. Certo? Então, beleza. Se a gente consegue pegar uma continuidade, tá? Vamos ver 4 horas. Configuração aqui do 4 horas. Aqui. De novo. Temos esse SMT. Certo? Temos esse SMT. E temos esse SMT. Beleza? Próxima abertura. Kendo já abriu ali, já, né, dando um pulo. Fazer o seguinte, vamos mapear essa região. Kendo do 4 horas. Então veja que todos os ativos estão sincronizados, tá? Vamos ver aqui 1 hora. 1 hora o preço deixou um gap, né? Então, o que nós podemos, né, ficar de olho neste gap? Que seria interessante, né, ver o preço vir tirar este candle. Aqui, teoricamente, é um candle de consolidação, né? Então, quando nós temos, né, o preço em uma fase expansiva, né, ele já entra numa nova fase, certo? Então aqui nós temos a fase, né, de consolidação. Esse candle de 1 hora aqui é um candle de consolidação, beleza? Então o que nós precisamos aqui? Como a gente enxerga que o preço ele vai dar uma continuidade, aqui o que a gente precisa identificar? Apenas um estágio, um SMT ou um PSP, né? Ou o preço faz isso aqui no 30 minutos, ou isso aqui, né? Então a gente precisa entender e identificar essa configuração. Vamos olhar aqui o 30 minutos. 30 minutos. Aqui o preço já tirou. Topo do dia. Nasdaq deixou esse topo, certo? Deixou esse topo e tem aquele outro topo. S&P, nenhum dos dois, né? Buscou este topo aqui, certo? Vamos ver aqui. O preço já foi no alvo. Basicamente aí. Deixa eu ver aqui. Que abertura. Vamos ver aqui em 1 minuto. Basicamente o preço aí já buscou as targets, certo? Preço consolidado. Que o preço, né? Vou ver aqui. H1. Então o preço já buscou as targets ali, certo?
Certo, guys? Então hoje conseguimos aí se posicionar em nenhuma target, nenhuma posição, tá? Nada claro. Apesar do preço ter seguido ali a sua movimentação expansiva até as targets, então nada claro aí pra gente, tá? Vamos aí para o próximo dia. Mesma coisa, diário, certo? Então, preço já busca target aqui, S&P também, Dow Jones ali sendo um ativo defasado, certo? Sendo um ativo defasado, beleza? Vamos marcar aqui. Então todos os ativos já tiraram ali os topos. Aqui eu tenho abertura. Aqui eu tenho abertura. Certo? E aqui eu tenho a abertura. Aqui, 4 horas. Aqui, segundo. Certo. Vou identificar aqui no 4 horas. O que nós temos aqui? Horas tem este gap, certo? Isso aqui, preço aqui, né? Tem este gap aqui que já foi mitigado na abertura. Tem este gap aqui, certo? S&P a mesma configuração. Deixa eu ver se tem algum SMT. Não, não tem nenhum SMT. Vamos ver aqui em 1 hora. Temos nada. Vamos ver aqui em 30 minutos. Nada ainda. Certo. Vamos aguardar aí a nova configuração, certo? Tá identificar aí pelo menos um SMT, tá? Aqui, ó. Nasdaq. Vamos ver aqui a vela do 4 horas. Aqui 30 minutos. Aqui nós temos a SMT aqui. Certo? Esse topo. Aquele topo. Esse aqui. Vamos ver se dá 2 R's aqui. Como é que tá aqui o fechamento? Não. Esperar a próxima vela 30 minutos abrir. Aqui abriu. Certo? Nasdaq sendo um ativo defasado, tá? Dá uma olhadinha aqui no... Tentar uma compra nessa região, neste gap. Vou colocar o stop aqui. Pra buscar aqui um 2R. A gente consegue buscar 2R aqui. Um R. Tá bom, um R meio, vamos ver. Ajustar aqui pro break-even. Deixar aqui.
certo? Vou deixar aqui. Vamos ver se o preço vai buscar 2R aqui. Beleza? Opa. Show de bola. Aqui um R e pouco, certo? Vocês entenderam aqui, né? Vamos lá, recapitular de novo. Pegar aqui no gap, certo? Vamos aqui recapitular essa trade aqui, beleza? O preço já tinha pego ali todas as Higher, né? S&P e Nasdaq. Dow Jones sendo um ativo defasado, né? Não chegou ali a pegar todas as targets, certo? Então a ideia era tentar se posicionar em Dow Jones, né? Primeiramente, só que Dow Jones ali começou a entregar o movimento primeiro, certo? Só que não tinha nada claro aqui no lower time frame, né? Não enxergamos esse tipo de configuração, né? Então, como eu falei, precisamos ver aqui para uma confirmação, né? Nós não tínhamos confirmado aqui um SMT, certo? Então vejam só, aqui para uma continuação, o que a gente precisa, né? Apenas um SMT, apenas um estágio, né? Ou um SMT ou um PSP, certo? Então, aqui, o que nós tivemos, né? A abertura do candle das 10 neste ponto. Então, vejam só, que aqui o candle das 10, né, neste ponto, ele cria-se, né, aqui um SMT, onde o S&P ele vem buscar por essa lower, certo? E Nasdaq não vem tirar a lower. Só que Nasdaq ele também está numa configuração expansiva, certo? Então, como o gatilho aqui em H1 foi basicamente entrar na posição, né, em C2 e 30 minutos nós tínhamos aqui tentar se posicionar em C3, certo? Na abertura de C3. Por quê? Aqui basicamente S&P já tinha confirmado, né, a sua reversão. Nasdaq, mesma coisa, tá? Então, como o Nasdaq seria o ativo defasado, né, com relação aos três, porque Dow Jones ele começou a se expandir primeiro, S&P veio buscar o fundo e depois buscou a target primeiro, e Dow Jones seria, desculpa, Nasdaq seria o ativo defasado com relação a esses três neste horário, beleza? Então, qualquer ideia sempre, né, tentar identificar aqui a formação do candle, né, se eu estou em C1, C2, C3 ou C4, né, então vejam só que eu sempre busco, né, operar e estar numa execução muito próximo da abertura de C3, certo? C3 ou C4, tá? Porque eu entendo que C2 ele sempre vai ser o ativo, o candle, que ele vai me confirmar um SMT, tá? Ou um PSP, ou vice-versa, certo? Então aqui, o que nós tínhamos, né? C2 em 30 minutos, C3, né? C2 confirmando o SMT, certo? E aqui C2 confirmando o SMT. Só que, a gente parar para analisar, o que nós temos aqui, ó? Temos basicamente dois estágios para essa reversão. Então vejam que aqui nós temos dois estágios para uma reversão. O preço ele não estava numa movimentação bearish em 30 minutos e o preço, teoricamente, ali buscou se formar dois estágios confirmando o SMT. Então eu tenho o primeiro estágio aqui onde o preço ele busca por essa configuração, vejam só.
aqui o candles da 1,5. Opa. Então vejam só, que aqui ó, o candle das 9 horas, o fundo não é violado com o candle das 9,5. Aqui, o candle das 9 horas, o candle das 9,5 vem buscar o fundo, então o fundo é violado, certo? Então nesse fechamento nós temos um estágio aqui, beleza? Nós temos um estágio. Só que esse estágio, nós não temos aquela configuração ideal, né, para uma entrada. Então, qual que era a ideia? V mais um SMT, confirmando ali a reversão. Então, aqui nós tivemos o segundo estágio, certo? E o S&P veio buscar o segundo estágio, beleza? Então, aqui nós temos dois estágios para uma reversão, sendo ela 2 SMTs, beleza? Vamos aí para o próximo. Próximo dia. Mesma coisa. Vamos analisar o diário, certo? Analisar o diário. Todos fecharam ali com candle bearish, certo? Aqui nós temos o gap. Temos aqui a abertura do candle, certo? Temos a abertura do candle, certo? E aqui nós temos, opa, abertura do candle. Então nós temos este gap. Vejam só que todos os ativos, né, ele vem buscar por uma liquidez interna para uma liquidez externa, certo? Então aqui a gente está seguindo a teoria de liquidez interna para liquidez externa, certo? Temos esses dois alvos, o Dow Jones, tá? Vamos ver aqui qual o dia de hoje, né? Sexta-feira. Mesma coisa, 4 horas. Vamos observar se nós encontramos algo. 4 horas. Um SMT. Aqui eu tenho um fechamento bullish. Aqui eu tenho um PSP. Um fechamento bullish, certo? Aqui não temos nenhum SMT. Opa. Temos SMT aqui. Provavelmente aqui, certo? Eu tenho isso para isso, né? Possa ser que o preço ainda venha buscar por isso. Então aqui eu tenho isso para isso, certo? Então vejam só, aqui eu tenho uma configuração bem interessante. Eu tenho um PSP, um fechamento de candle bullish. Aqui eu tenho um fechamento de candle bearish. Aqui eu tenho um fechamento de candle bearish, certo? Aqui, este candle das 14 horas de quinta-feira e quarta-feira, Nasdaq e S&P buscaram. Então aqui eu tenho um estágio. E basicamente aqui eu tenho o segundo estágio, né, confirmando. Eu tenho dois estágios de SMT, beleza? Então vamos fazer aqui a abertura do próximo candle das 10. Opa, tá aqui o que eu tenho. Eu tenho a abertura do próximo candle das 10, neste ponto, certo? Tenho aqui basicamente isto,
certo? Eu tenho isto. Vamos dar observada aqui no 4 horas, no 1 hora. Vamos ver 1 hora, 1 hora. Agora eu tenho isso, isso. 1 hora fechou aqui com esse pavio, certo? Dá uma olhadinha aqui no 30 minutos. Ainda, mesmo assim, eu não tenho uma configuração legal, certo? Configuração legal que eu falo, né? C2, C3, né? Eu tenho esse fechamento de candle bullish, aqui o fechamento de candle bearish. Não tenho nenhum SMT numa hora. Vou esperar mais um pouquinho aí para ver. Ver como é que tá aqui 5 minutos. É, 5 minutos basicamente. Vamos ver aqui o 30 minutos. Se eu tenho alguma coisa. Não, nada, nada, nada. Opa. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Candle das 9h30. Este candle. Candle das 9 aqui. Aqui eu tenho um SMT e um PSP, certo? Então aqui seria basicamente o candle 3. Tentar se posicionar, vamos ver aqui o 3 minutos, tem uma configuração legal. Tem isso aqui. Como é que vai ficar o stop aqui? Fazer aqui o negócio. Aqui em 5 minutos. Vou esperar melhor, uma configuração melhor. Não nada. Aqui 90 minutos. Nada, nada. Aqui 30 minutos. Vamos ver aqui o H1. Gostaria de ver aqui uma nova formação de SMT, tá, galera? Nada claro. H1 nada claro. 4 horas. Tem essa configuração aqui no 4 horas, né? Interessante perceber buscar aqui o equilíbrio dessa vela do 4 horas. H1. Tem nada legal.
vai ser o fechamento da vela de 6 horas, né? Deixa eu ver aqui se nós temos algum SMT. Nada. Aqui 30 minutos, como é que tá? Guys, nada claro aqui. Queria ver o preço tirar, né, sair desse nível aqui de consolidação, né? Mas por uma configuração legal aqui para mim, se for visar alguma entrada, seria basicamente, né, Dow Jones aqui, certo? Deixa eu ver aqui, eu tenho das 9h30 às 11h30. Aqui eu tenho candle das 9, às 9h30, às 11h30, certo? Eu tenho isso aqui com S&P. Vamos ver o fechamento bullish, fechamento bullish, fechamento bearish, certo? Deixa eu ver esse candle aqui, candle da meio-dia. Opa, ficou interessante aqui. Aqui, certo? Próximo candle aí. Legal, aqui ficou interessante já. Aqui ficou interessante, interessantíssimo. Aqui que nós temos um SMT, este fundo, certo? Vou colocar aqui numa hora, visualização melhor. Uns SMT, certo? Aqui. Então, basicamente, a gente pode considerar também aqui, ó, esse SMT, certo? Esse SMT aqui, então, ó, C2, certo? C1, C2, procurar aí pela abertura do C3 até este nível aqui, certo? Tá se posicionando até este nível aqui, beleza? Abriu aqui os 5 minutos. 5 minutos nós temos este gap. Tentar se posicionar aqui neste gap. Colocar aqui nos 50% deste equilíbrio disto aqui. E tentar buscar este alvo, beleza? Certo? Colocar aqui no break-even. Break-even, certo? Ai. Foi isso. Certo, guys? Aí mais uma sessão de backtest, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E foi todo o conceito, né, explicado, detalhe por detalhe, né? O que eu particularmente utilizo aí todos os dias, certo? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no direct, que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Beleza, guys? Obrigado, até a próxima aula. Fechou, tchau.